Olá, amigos. Espero que estejam bem. Vamos começar a falar do Código de Ética. Meu nome é André Luiz Marinho e vamos tratar desse tema que não é difícil, principalmente para você, psicólogo, conhecer dessas questões, em especial relativa à ética. Pois bem, nós já tivemos a oportunidade de analisar, no âmbito do direito administrativo, a questão relativa ao princípio da moralidade. Ou seja, não basta a administração ter um comportamento adequado, em conformidade com a lei, mas é preciso que esse comportamento esteja em conformidade com padrões éticos, padrões morais. Não basta o administrador decidir entre o honesto e o desonesto. É preciso também que a sua conduta sobre uma regra de transparência também seja honesta, transpareça essa honestidade. Esse é o ponto fundamental que a gente deve sempre observar quando falamos do Código de Ética de qualquer uma das entidades componentes da administração direta quanto indireta. O TRE, como é sabido, trata-se de um órgão componente da administração direta e ele tem aqui, portanto, o seu próprio Código de Ética. O primeiro ponto que é importante a gente sempre abordar é a abrangência do Código de Ética. Eu vou botar aí para vocês no computador, para vocês analisarem aqui e acompanharem comigo o artigo 1º do Código de Ética aqui do TRE. Ele diz: instituir o Código de Ética no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, estabelecendo as normas de conduta ética aplicáveis aos servidores e demais colaboradores, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais, regulamentares e contratuais. Nesse mesmo sentido, você pode observar aqui que essa questão relativa ao Código de Ética também é aplicável aos magistrados. Os magistrados também devem observar o Código de Ética naquilo que for aplicável. Os magistrados têm necessariamente um Código de Ética próprio, mas naquilo que for aplicável, eu vou aplicar também aqui aos magistrados. Então vejam que a abrangência do Código de Ética não é só aos servidores, é tanto aos servidores, quanto aos colaboradores, quanto aqueles que contratam com a administração, quanto aos estagiários que atuam no âmbito da justiça eleitoral, quanto aos magistrados, enfim, até mesmo quem contrata com a administração deve observar o Código de Ética estabelecido aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral. Então a abrangência dele, repito, não é só em relação aos servidores. Veja o que diz o artigo 2º do Código de Ética. Ele diz: as normas contidas no presente Código aplicam aos servidores efetivos do quadro deste tribunal, aos ocupantes de cargo em comissão, aos servidores removidos e lotados provisoriamente, aos servidores e empregados cedidos e requisitados, bem como os colaboradores durante o período que estiverem desempenhando atividades nesse órgão. E o parágrafo 1º diz: a partir da vigência dessa resolução, os editais de licitação e os contratos administrativos de prestação de serviço deste tribunal deverão conter normas de observância do presente Código de Ética à medida que forem firmados ou renovados. Então, todos aqueles que são contratados para trabalhar no TRE, às vezes no serviço de limpeza, enfim, toda e qualquer contratação, vai ter que observar o Código de Ética. A abrangência dele é muito ampla, sem sombra de dúvida, para colocar todos aqueles que de alguma forma estejam vinculados ao Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Essa é uma característica bem interessante. Quais são os objetivos do Código de Ética? O artigo 4º, ele diz isso de forma muito clara. Os objetivos do Código de Ética estão contidos nos verbos que nós vamos observar no artigo 4º. É claro que a principal característica é você retirar a subjetividade da decisão do agente. Ou seja, com o Código de Ética você vai estabelecer condutas de caráter objetivo que devem ser observados pelos indivíduos para que
seja observada essa ética. Veja lá o que diz o artigo 4º do Código de Ética. Ele diz: este código tem por objetivo 1. Tornar explícitas normas que regem a conduta dos servidores e a ação institucional. Então eu tenho que dar visibilidade a essas normas, né? Justamente com o objetivo de permitir que os servidores possam seguir essa atuação profissional, a atuação delimitada pelo Código de Ética. O inciso 2, olha só, o inciso 2 é de uma importância ímpar. Ele diz com todas as letras: reduzir a subjetividade das interpretações pessoais de cada servidor sobre as normas éticas adotadas neste tribunal, seja discriminando as condutas esperadas ou pela possibilidade de conselho permanente de ética. Então, como é que eu vou reduzir essa subjetividade? O Código de Ética vai traçar quais condutas, portanto, devem ser observadas pelos servidores. E se o servidor tiver dúvida na aplicação, portanto, da norma, o que ele deve fazer diante de um possível conflito de interesses ou alguma coisa que possa, de alguma forma, ferir a ética, ele deve ter a possibilidade de consultar o conselho permanente. Então, tudo isso é uma garantia de você retirar a subjetividade, você ter normas claras, definidas previamente, e quando elas não puderem ser definidas previamente, que o Conselho de Ética, o Conselho Permanente de Ética, portanto, preste essas informações. Veja o que diz o artigo 4º ainda como um objetivo, inciso 3º, contribuir para a concretização da visão, a missão, os objetivos e os valores institucionais do tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais. Por isso que você tem que estudar administração pública, orientado segundo elevado padrão de conduta ético profissional para realizar a melhor e em toda a amplitude a sua condição de órgão do Poder Judiciário, assegurando a efetiva e regular gestão do processo eleitoral em benefício da sociedade. Então ele está ligado, portanto, à ideia da visão, da missão que tem o tribunal para efetivamente prestar um serviço adequado dentro do campo eleitoral. E, finalmente, o inciso 4. Qual é o objetivo do TRE, do Código de Ética? É preservar a imagem e a reputação do TRE. Nós não podemos jamais manchar a instituição. Os agentes podem ter desvios de condutas e esses desvios de condutas devem ser punidos, devem ser reparados. Mas os agentes não podem, não devem manchar a reputação de uma instituição. Então, o artigo 4º, inciso 4º, ele traz também esse objetivo. Então, vamos pegar nos verbos, os verbos sempre nos auxiliam. Bem, tornar explícita, reduzir a subjetividade, contribuir para a concretização da visão e missão e os objetivos e valores institucionais do tribunal e, claro, preservar a imagem do tribunal. Esses que são os objetivos do Código de Ética. Pois bem, dito isso, a gente fala dos objetivos, a gente passa, portanto, dos princípios da conduta ética. A gente começa a falar do artigo 5º. E no artigo 5º ele fala do que são os princípios e que são os valores fundamentais. Considera-se, portanto, princípios do Código de Ética, sem sombra de dúvida, alguns que já estudamos no âmbito do direito administrativo. O primeiro deles, a legalidade, ou seja, a atuação em conformidade com a lei e autorizado pela lei. Isso que é legalidade. A impessoalidade, a busca do atendimento do interesse público e não do interesse privado. A moralidade administrativa, que é justamente a questão ética administrativa, não basta diferenciar entre o legal e ilegal, entre o honesto e o desonesto. É preciso fazer a diferença entre o bem e o mal, e se essa conduta, de alguma forma, não está inferindo interesses, embora possa entender o interesse público. A eficiência e a transparência, claro, são, sem sombra de dúvidas, princípios
que regem a administração e, claro, aqui o Código de Ética. Um código de ética tem como objetivo, sem sombra de dúvida, nós tivemos a oportunidade, para contribuir na missão, nos valores, na visão do tribunal. E é claro que a eficiência ela é importantíssima. Devemos ter um tribunal regional eleitoral que objetive a eficiência do trabalho eleitoral. E, claro, a transparência. Transparência que a gente sempre deve lembrar que ela é tratada no Brasil como publicidade, né? Princípio da publicidade. A transparência é muito mais que publicidade. A transparência é você permitir que a sociedade possa exercer um controle, considerando que os dados são disponibilizados para acesso a esse público. Veja ainda no artigo 5º, inciso 2, a honestidade, a integridade, o respeito e o decoro também são princípios, valores que norteiam o Código de Ética. Insisto a dizer, não cabe diferenciar, é preciso diferenciar entre o honesto e o desonesto, entre o bom e o mal. Esses princípios estão sempre presentes aqui dentro do Código de Ética. 3, a dignidade da pessoa humana, o comprometimento, a cooperação, a criatividade e o orgulho institucional, o orgulho de servir a instituição TRE. A cooperação, a criatividade, né? A criatividade na solução de problemas que vão aparecer certamente no exercício da atividade. Você precisa, então, ter essa criatividade. A cooperação entre os demais entes, ou melhor, os órgãos componentes do Tribunal Regional Eleitoral. Isso também deve ser levado em consideração. 4, a acessibilidade. Acessibilidade daqueles que são portadores de necessidades especiais. A celeridade, que é uma marca do processo eleitoral, ele é célere no Brasil. Nós não podemos ter a perpetuação da discussão eleitoral. A credibilidade, a seletividade, a efetividade, a imparcialidade, a modernidade, a probidade e, claro, a responsabilidade social e ambiental. Isso tudo são princípios, tanto é que você hoje estuda a questão relativa à sustentabilidade. Nós falamos acerca até da chamada licitação verde, determinados requisitos que devem ser atendidos. Tudo isso está presente com relação à moralidade, aos princípios que regem o Código de Ética. Bem, outro inciso, artigo 5º, a qualidade e a cortesia no desempenho das atividades. Bem, a gente sempre estuda que a qualidade, a cortesia no desempenho das atividades é fundamental. Inclusive, nós temos uma análise do decreto 1171, que não, obviamente vocês não vão estudar, de 1994, e ele fala dessa importância, ou seja, o quanto é importante o servidor tratar os demais servidores e, claro, também o público em geral, com cortesia. Aliás, o atendimento deve ser justo, deve ser correto, deve ser cortês, deve ser com qualidade. Então, isso aqui é claro que é um princípio dentro do Código de Ética. 6, a competência. A competência não no sentido que nós conhecemos do direito administrativo como aquela atribuída pela lei, mas a competência no exercício da atividade, efetivamente sendo competente para desempenhar as atividades. 7, o sigilo profissional, né? Sendo regra a transparência da gestão pública. É claro, você, na atuação no âmbito do TRE, você sabe que alguns dos dados que você tem são dados sigilosos e esses dados não podem ser compartilhados de forma livre por você que é servidor do TRE. Então é claro que é preciso resguardar o sigilo em determinadas situações. Não é o caso de você, psicólogo, mas o pessoal que trabalha no cartório tem acesso a informações de caráter pessoal dos indivíduos, dos eleitores, e eles não podem divulgar essa informação
de forma livre, não podem vender o cadastro. Há, portanto, uma série de regras que devem ser observadas. Bem, o interesse público, a preservação e a defesa do patrimônio público também são princípios que devem nortear aqui o Código de Ética. O nono nem precisava constar. A neutralidade político-partidária, religiosa, ideológica do exercício do cargo ou atividade. Você não pode se posicionar, porque esse posicionamento ele vai gerar um descrédito. O que você acharia de uma pessoa que trabalha no TRE e tem posições ideológicas sobre determinado tema? Isso, inegavelmente, geraria um descrédito ao TRE. Por isso que ele não pode ter essas posições ideológicas. Ele até pode, mas ele não pode verbalizar essas posições. Veja que neutralidade é diferente de isenção. Ninguém tem isenção. Cada um tem o seu pensamento ideológico. O grande problema é você externar ou não esse pensamento e que, de alguma forma, isso pode contaminar o entendimento dos servidores. Então, o servidor ele pode ter o seu pensamento ideológico e é bom que assim haja. Mas é inegável que é preciso ele sempre entender que ele precisa manter a discrição sob pena de isso gerar um desgaste totalmente desnecessário. Outro princípio aqui, valor também, que é o desenvolvimento profissional. Busca o TRE o desenvolvimento dos seus servidores, de todos aqueles que ali militam. E, claro, no inciso 11, o respeito à diversidade. Também ele é considerado aqui como um princípio e valores fundamentais no âmbito do TRE. Há, portanto, essas características que nós não podemos, portanto, nos esquecer.